Olá, irmão e irmã, a paz. Que a paz do nosso Deus alcance teu coração nesta quinta de adoração, quinta de bênção de Deus para a sua vida. Vamos ouvir a palavra? Mas com fé, com devoção, para que a palavra de Deus nos convide àquela bem-aventurança, aquela felicidade que o Senhor nos preparou desde a eternidade. Abramos o nosso coração pela oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós abrimos o nosso coração para que pelo Evangelho o Senhor fale, pelo agir do Espírito nós sejamos tocados, orientados e conduzidos no vosso caminho, para que estejamos livres de todo o mal e felizes no teu amor. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho que hoje é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda ontem nós meditávamos que Jesus, ele veio dar pleno cumprimento na lei. Ele não aboliu, como alguns até esperavam, ou alguns ainda esperam que ele tenha revogado, porque como ele fala de amor, dá a impressão de que ele está anulando todo o resto, mas não. Jesus ele vai fazer o contrário. Ele vai mostrar que todos aqueles mandamentos e todos os mandamentos religiosos que nós temos é a maneira concreta e profunda para amar. Nós não podemos cair no legalismo nem no rigorismo, mas devemos procurar na essência, porque a essência é a forma superior de viver os mandamentos. E é esta superioridade na prática da justiça que Jesus está convidando a cada um de nós hoje. Ele está dizendo com outras palavras, gente, vocês sabem que os fariseus eles são legalistas, que os mestres da lei são rigorosos, mas muitas vezes isso tudo é só uma aparência. Para que vocês entrem no reino dos céus, vocês precisam viver acima disso. Vocês precisam ir na essência, na profundidade da lei, como eu fui, e aí sim, estarão aptos para o reino de Deus, para viver aquela bem-aventurança que eu prometi para vocês no começo dessa nossa conversa. Diante disso, Jesus, inclusive, ele vai dar um exemplo para que fique bem claro esta profundidade que ele espera de cada um dos seus discípulos. Ele vai lá no livro do Êxodo, pega o mandamento do não matar, que inclusive depois vai ser reforçado em Deuteronômio, e diz para todo mundo, olha, vocês ouviram o que foi dito lá para os antigos, aquele que matar será condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo, e essa expressão, eu, porém, vos digo, que nós ouvimos agora, ela vai se repetir algumas vezes nos próximos versículos, porque ela marca a radicalização que Jesus vai fazer da lei. A lei é essa, minha gente, mas nós que estamos buscando viver acima, nós vamos fazer este porém de Jesus. Porque nós, os cristãos, aqueles que acolhemos o projeto de vida, de felicidade, não queremos viver no limite da lei, fazendo o mínimo necessário. Porque o grande problema da vida de fé e dos mandamentos é quando a gente se conforma em fazer o mínimo necessário. Às vezes a gente fala só isso, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, e isso já dá uma paz.
Mas por quê? Porque nós estamos querendo viver o mínimo necessário. Ou então alguém chega e fala assim, padre, isso aqui é pecado? Se falar que é pecado, a pessoa não vai fazer. Mas se falar que não é, ela faz. Por quê? Porque ela está presa na lei, ela está presa no mínimo necessário. Ela não conseguiu entender a profundidade e a essência de cada mandamento, de cada ensinamento. Jesus pega o mandamento do não matar e agora ele vai falar, olha, eu, porém, vos digo, se você se encolerizar, se você chamar o seu irmão de tolo, se você chamar o seu irmão de patife, você já será condenado. Com isso, Jesus ele está tirando a lei do limite e colocando ela na profundidade. Não basta a gente não matar alguém, porque estar mal com alguém, desejar o mal para alguém, trazer ira, raiva e sentimentos ruins em relação ao outro, é carregar a morte do outro dentro de mim. E isso não pode ser. Jesus hoje está nos convidando a olhar para o outro sempre enraizado no amor e nunca na lei. Porque a lei pela lei diz não matar. Mas Jesus está falando, não carrega o mal contra o outro dentro de você. Não deseje nada ruim. Em outras palavras, não dê espaço para nada daquilo que rompe com a fraternidade. Porque vocês são filhos de um mesmo Pai. No reino somos todos irmãos. Então, se algo fere a fraternidade, é condenável. Por isso que Jesus vai deixar muito claro no Evangelho. E tem um detalhe que nos ajuda a entender isso. Então, primeiro ele vai dizer, se você se encolerizar, você vai ser apresentado ao juízo, que é uma instância civil. Se você chamar o seu irmão de patife, você será apresentado ao tribunal. Primeiro ao juízo, agora ao tribunal. O tribunal é o lugar da condenação religiosa. E por fim, se você chamar o seu irmão de tolo, você será jogado no inferno, que é a condenação eterna. Conseguiu perceber? Então Jesus vai pegando a cólera, essa falta de fraternidade que mata o outro dentro da gente e vai dizendo, olha, ela é condenável no tribunal civil, ela é condenável no tribunal religioso e ela é condenável eternamente. Em todas as instâncias, a falta de fraternidade com o outro sempre será condenável. E aqui nós conseguimos tirar duas lições concretas para a nossa vida de fé, para a gente começar a viver hoje, hein? E depois estender por toda a vida. A primeira coisa é não dar espaço para o mal crescer na nossa vida. Gente, matar alguém é uma atitude radical que foi vivida num processo. Ninguém mata de uma hora para outra ou do nada. A não ser que a pessoa tenha uma psicopatia ou alguma doença. Mas de modo geral, matar, o homicídio, o aborto ou qualquer outra forma de morte, ela começa no coração. Tanto que Jesus vai começar dizendo, olha, se você se encolerizar, depois ele fala, olha, se você xingar o seu irmão de patife, olha, se você chamar o seu irmão de tolo, tá vendo? É um processo, começou no coração, depois se torna uma ofensa e depois se torna um desprezo. É um processo que o mal vai ganhando espaço. Todos nós, gente, o tempo todo nas situações da vida, não vão faltar razões pra gente ficar irado. É pecado capital. Quantas vezes aconteceram coisas que a nossa vontade era lá esganar o fulano? Porque nós nos encolerizamos. Mas quando isso acontece, nós temos que parar e interromper o processo. Eu não vou deixar que esse mal que eu estou sentindo cresça dentro de mim. Porque senão ele vai crescendo. E ele vai dominando, e a gente vai remoendo, e aquilo que era um sentimento, de repente se transforma em palavra, e a gente está falando mal da pessoa, e a gente só sabe criticar a pessoa, a gente discute com a pessoa, a gente xinga a pessoa, a gente ofende a pessoa, a gente vai usando a palavra para ir matando aquela pessoa. E no modo mais radical de violência e pecado, a gente vai lá e tira a vida daquela pessoa. Não deixa o mal ganhar espaço dentro de você. Combate de frente, diga, no meu coração não há espaço para raiva, não há espaço para ira. Minha boca não sairão palavras de morte, não sairão agressões, não sairão xingamentos, não sairão ofensas e nem calúnias. Eu purifico o meu coração, eu purifico os meus lábios e as minhas mãos nunca vão se sujar de sangue. É preciso uma decisão. Na minha vida, o mal não tem espaço. Ele até me provoca. Ele até desperta algumas coisas ruins em mim. Mas crescer?
Jamais. No meu coração, o que eu quero que cresça são as bem-aventuranças. Guarde isso. A segunda lição concreta para esse dia é a gente buscar resolver os nossos problemas com os nossos irmãos. Tanto que Jesus coloca isso como uma condição para a gente poder se aproximar do altar e fazer a nossa oferta. Ele diz, olha, se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve. Detalhe, é se alguém tem alguma coisa contra você, não é se você tem a coisa contra alguém, não. Se você está sabendo que tem alguma coisa para resolver, vai lá. E aí Jesus vai mostrar para a gente um exemplo de, olha, se você estiver caminhando com seu irmão para um tribunal, resolva antes de chegar no tribunal. Porque um irmão não precisa processar o outro. Um irmão não precisa de recorrer a um juiz que vai condenar um e livrar o outro. Não. Resolve as coisas com seu irmão antes que ela cresça. Jesus vai falando, resolve no caminho, ou seja, vai conversando, busca a reconciliação, busca a fraternidade para que o desentendimento, para que o motivo da briga, para que o motivo da mágoa não vá crescendo a tal ponto de se transformar num ato de homicídio, a tal ponto de se transformar num ato de violência. Quando nós decidimos e vamos resolvendo pelo caminho, então nós vamos evitando grandes males. Essa seria a nossa segunda lição bem concreta para a gente viver. Que nós possamos, nesse sentido então, indo no fundo dos mandamentos de Deus, entender que Ele não quer que a gente mate, mas que a raiz do não matar é a amizade fraterna que nós devemos ter com o próximo, pois somos irmãos. E se nós chegamos à radicalidade de matar, é porque alguma coisa antes já morreu dentro de nós. Não permitamos que dentro de nós morra a palavra de Deus, mas que ela seja a vida que em nós gera amor e fraternidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.